Muito bem. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula de Ética Geral e Profissional. Eu quero lembrar vocês que na aula passada nós começamos a trabalhar as várias formas de exercer a advocacia. Então, nós tivemos na aula passada, a aula 7, 2 tópicos. O que trabalhou procuração, mandado e subestabelecimento. E o segundo tópico, que era as várias formas de exercer a advocacia. Naquela aula, a aula 7, nós tivemos a visão de 2 formas de atuar na advocacia. A primeira delas, o advogado autônomo. Falamos sobre essa possibilidade do advogado sem nenhum vínculo e não participando de nenhuma sociedade, desenvolver a sua atividade advocatícia. A segunda, nós vimos de maneira bem rapidinha, que foi o advogado empregado. E se vocês observarem, este vai ser o tema, o advogado empregado, da atividade avaliativa 2, da parcial 2. Eu já coloquei lá no AVA. Então, vocês deverão desenvolver um texto, onde já tem uns pré-requisitos a serem colocados nesse texto, em que iremos tratar do advogado empregado. Perfeito? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar ainda dentro das várias formas de exercer a advocacia. Uma dessas formas é a sociedade de advogados. Então, nós vamos, na aula de hoje, trabalhar essa questão envolvendo a sociedade de advogados. Eu coloquei a sociedade de advogados 1, porque nós vamos ter mais uma aula avançando com relação a essa questão da sociedade dos advogados. Perfeito? Durante a explicação, qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem perguntar, e nós estaremos aqui para responder e esclarecer, tá? Caso vocês tenham dúvida quanto ao tema que está sendo apresentado. Muito bem, vamos, então, ao trabalho. A ideia da criação de uma sociedade para o exercício da atividade profissional de advocacia não é nova no Brasil. Ela sempre existiu. Desde o Código Civil de 1916, já havia essa possibilidade de nós trabalharmos essa questão da sociedade de advocacia. Porém, foi com a criação do atual Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906, de 1994, que houve um aumento muito grande destas sociedades de advocacia, essas sociedades com fins profissionais. Portanto, é com a Lei 8.906, de 94, com o Estatuto nosso, né, é que isso cresceu de forma exponencial. Mesmo sendo uma sociedade, e as sociedades são disciplinadas pelo Código Civil, né, tanto a sociedade de advogados quanto a sociedade unipessoal de advocacia possui caráter sui generis. Vocês já observaram aí, então, que nós temos 2 tipos de sociedades. Eu tenho a sociedade de advogados, aquela chamada sociedade simples de advogados, e tem uma outra figura, a sociedade unipessoal de advocacia. Então, vocês observem que há essas 2 figuras jurídicas que nós temos para desenvolver os nossos trabalhos. Dessa forma, para essas sociedades, né, aplica-se apenas supletivamente as disposições do Código Civil, sendo que a sociedade unipessoal de advogados é a única entidade uniprofissional a merecer um regramento específico no ordenamento jurídico brasileiro.
Nosso estatuto, nós vamos encontrar os principais dispositivos pertinentes à sociedade de advogados nos artigos 15 ao 17. Então, se você quiser fazer um estudo sobre a sociedade de advogados, você tem que buscar o nosso estatuto nos artigos 15 ao 17. Lá estão os regramentos necessários para as chamadas sociedades de advogados. Perfeito? Até aí está tudo claro? Está todo mundo conseguindo acompanhar? Então vamos adiante. A primeira sociedade que nós vamos trabalhar é a chamada Sociedade Unipessoal de Advogados. Até pouco tempo atrás, só era possível você formar uma sociedade para prestação de serviço de advocacia se houvesse 2 ou mais sócios. Não existia a figura da Sociedade Unipessoal de Advogados. Essa figura vai surgir com a Lei 13.247 de 2016. Essa lei, ela altera o nosso estatuto, ela altera o estatuto da advocacia e autoriza a constituição de uma sociedade unipessoal de advocacia. Olha que interessante. É possível, então, eu ter uma sociedade de advocacia, para prestar serviço de advocacia, com uma pessoa, só comigo. É a chamada Sociedade Unipessoal de Advogados. Perfeito? Dessa forma que nós vimos agora, um único advogado pode formar uma sociedade unipessoal sem necessidade de sócios. Dessa forma, então, né, um único advogado poderá gozar de vários benefícios que uma sociedade de advogados possui. Mas também ele terá que observar a legislação e a regulamentação específica para exercer sua atividade em sociedade unipessoal. Então, fica claro que a sociedade unipessoal de advocacia, ela é constituída por apenas um advogado. Ela traz para esse advogado bastante benefícios na área fiscal, principalmente. Só que ele tem que obedecer à legislação que regulamenta esse tipo de atividade que é a sociedade unipessoal. Tá ok? Aonde está a base legal para eu tratar as questões que envolvem as sociedades de advogados? Ora, como eu disse para vocês, o Código Civil regulamenta as sociedades de maneira geral. No caso das sociedades de advogados, é o Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906 de 94, é que regulamenta, é que é a base legal desses dois tipos de sociedade, tá? Da sociedade simples de prestação de serviço de advogado, de advocacia, e da sociedade unipessoal de advocacia. Está tudo regulamentado na Lei 8.906 de 94, que é o nosso estatuto. Perfeito? Vamos dar exemplo de como é isso? O exemplo que nós temos aqui, na sociedade unipessoal de advocacia, como que ela pode surgir? Como que ela vai aparecer no processo? A sociedade de advocacia, ela pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Vamos trabalhar com 2 exemplos de como eu posso formar uma sociedade unipessoal de advocacia. Vamos imaginar, por exemplo, uma sociedade de advogados composta por 2 advogados. Um dos sócios morre. E no testamento, ele diz que as cotas da sociedade, né, vai ser transferida para o sócio vivo. Ora, como um único sócio concentra todas as cotas,
a sociedade de advogados se transforma em uma sociedade unipessoal de advocacia. Então, a primeira forma é essa, é concentrando, né? Você tem uma sociedade com 2 advogados, um vem a morrer, ou até pode deixar a sociedade, e o outro sócio assume as cotas dele. Fica um. E esse um vai se transformar em a sociedade simples de advogados em uma sociedade unipessoal de advocacia. Perfeito? Vamos ver o exemplo 2? Vamos imaginar agora uma sociedade de advogados composta por 5 sócios. Se um deles comprar a cota dos demais, a sociedade se transformará em uma sociedade unipessoal de advocacia. Vamos imaginar que eu sou sócio do escritório, somos em 5 advogados. Nesse momento, eu venho e compro a cota dos outros 4. Passo a ser apenas um sócio. Ou seja, eu transformo a minha sociedade de advogados em uma sociedade unipessoal de advocacia. Aonde está a base legal para isso acontecer? Está lá no artigo 15 do Estatuto, parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Não é necessário justificar a concentração. Não interessa o que aconteceu. Desde que você concentrou as cotas, transforma-se a sociedade simples de advogados em uma sociedade unipessoal de advocacia. Perfeito? Estamos conseguindo entender acompanhar esse raciocínio? Se alguém estiver com qualquer dúvida, é o momento da gente tirar a dúvida, né, e não levar isso adiante. Vamos caminhar, então, um pouco mais. Existem requisitos para a formação, registro e existência de uma sociedade de advogados, ou uma sociedade unipessoal de advocacia. Então, o tema que nós vamos trabalhar agora são esses requisitos para a formação, o registro e a existência de uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal de advocacia. Vamos ver os requisitos. Primeiro requisito: formar-se somente por advogados inscritos e não proibidos de advogar. Os 2 tipos de sociedade, tanto a sociedade simples de advogados como a sociedade unipessoal de advocacia, só podem ser constituídas por advogados. Ou seja, no contrato social da sociedade não deve haver ninguém que não seja inscrito nos quadros da OAB. Ora, a consequência disso é que não são admitidos como sócios os estagiários, nem as pessoas jurídicas, mesmo que sejam outras sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia. Todos os sócios têm que, obrigatoriamente, serem inscritos nos quadros da OAB. E nenhum deles pode ter sido totalmente proibido de advogar. Então, o primeiro requisito para formar-se uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal de advocacia é que os sócios sejam advogados inscritos na OAB e que não estejam impedidos de advogar. Primeiro requisito que nós temos. Onde está a fundamentação disso que nós terminamos de falar? Está lá na Lei 8.906 de 94, que é o nosso estatuto. Olha o que leciona o artigo 16. Não são admitidas a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Então, não serão registradas aquelas sociedades que tiverem sócios que
for titular de uma sociedade unipessoal de advocacia, tiver sócio que não for inscrito na OAB, ou se tiver sócio que é totalmente proibido de advogar, que estão num daqueles impedimentos que nós já vimos em aulas passadas. Perfeito? Este é o primeiro requisito. Tem que ser todos sócios, obrigatoriamente devem ser advogados inscritos na ordem e que não estejam totalmente impedidos de advogar. Ok? Segundo requisito. Sujeição das sociedades ao Código de Ética e Disciplina. Olha que você vê que está no plural. Sujeitão das sociedades. Eu estou me referindo às sociedades simples de advogados e às sociedades unipessoais de advocacia. Tá? Ora, assim como todo advogado deve se respeitar, deve se submeter ao Código de Ética e Disciplina da OAB, o mesmo é válido para as sociedades de advocacia. Tá? Entretanto, como elas não são as sociedades apenas pessoas físicas, né? Elas são pessoas jurídicas, elas devem submeter aos princípios e dispositivos do Código naquilo que for aplicável às sociedades. Tá? Por exemplo, as sociedades devem observar os preceitos sobre as relações com o cliente, ao sigilo profissional e à publicidade. Onde nós vamos ter isso? A fundamentação está lá no artigo 15, parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Perfeito? Então, da mesma forma... Boa noite, Silvana. Da mesma forma que eu, enquanto autônomo, estou submetido ao Código de Ética e Disciplina e ao Estatuto da OAB, as sociedades, tanto a sociedade simples de advogados, como a sociedade unipessoal de advocacia, estão submetidas ao Código de Ética e Disciplina naquilo que couber a elas. Perfeito? Segundo requisito que nós estamos vendo da formação das sociedades de advogados e da sociedade unipessoal de advocacia. Correto? Vamos adiante. Terceiro requisito. O terceiro requisito, ele trata do registro no Conselho Seccional da OAB. Olha que interessante. Diferentemente das sociedades comerciais, diferentemente das sociedades civis, que são registradas em cartório ou na junta comercial, a sociedade de advogados deve ser registrada no Conselho Seccional da OAB no território em que se estabelecerá a sede da sociedade. Ou seja, você não registra uma sociedade de advogados na JUSEMAT, na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Você não registra em cartórios. Para ela tornar-se uma pessoa jurídica, o registro deve ser feito no Conselho Seccional da OAB do território em que ela vai se estabelecer. Então, se você tiver uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso, se você for formar uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso, ela será registrada no Conselho Seccional do OAB do Estado de Mato Grosso. A partir do momento que você levar os atos constitutivos dessa sociedade e registrar no Conselho Seccional da OAB, ela passará a ter uma existência como pessoa jurídica. Então, lembre-se bem desse fato, tá? As sociedades de advogados, tanto a sociedade simples de advogados, como a unipessoal de advocacia, são registradas no Conselho Seccional da OAB. Perfeito? Vamos ver aonde está a fundamentação do que nós terminamos de dizer. A fundamentação está lá no artigo 15, parágrafo 1º.
a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional do OAB, em cuja base territorial tiver sede. Perfeito? Então, que fique bem claro, sociedade de advogados e sociedade unipessoal de advocacia são registrados no Conselho Seccional da OAB. Não tem nada a ver com cartório, não tem nada a ver com junta comercial. Vamos avançar? O requisito de número 4. Exclusividade do advogado na mesma área do Conselho Seccional. Olha que interessante. Nenhum advogado pode fazer parte de mais de uma sociedade de advogados ou constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou fazer parte simultaneamente de uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional. O que significa isso? Que dentro do estado de Mato Grosso, você só pode fazer parte de uma sociedade de advogados ou constituir uma sociedade unipessoal de advocacia. Perfeito? Então, dentro do território, né, de abrangência do Conselho Seccional da OAB de Mato Grosso, o advogado só pode fazer parte de uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal de advocacia. Por consequência do que nós tentamos falar, o advogado pode exercer tais atos em território com conselho seccional diverso daquele que já constitui uma sociedade. O que nós estamos dizendo aqui? Eu posso ser sócio de uma sociedade de advocacia em Goiânia, Goiás, e ser sócio de uma sociedade de advogados em Cuiabá, Mato Grosso. Mas se for outra sociedade lá em Goiás, eu não posso. E se for outra sociedade de Mato Grosso, eu não posso. Eu posso ser sócio em estados diferentes. No mesmo estado, é só uma sociedade. Ficou claro essa passagem? Aonde está a base legal para o que nós temos de falar? Parágrafo 4º do artigo 15. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Claro como a água, né? Claro como essa água aqui. Dúvidas? Ficou entendido essa passagem? E eu acredito que não tem dificuldade, né? Se você for sócio de uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso, você só pode ser sócio dessa sociedade. Não pode ser sócio de uma outra sociedade. Agora, se você for para o estado de Rondônia e abrir uma outra sociedade de advogados lá, aí você pode ser sócio de uma sociedade de advogados lá em Rondônia e outra aqui no estado de Mato Grosso. Simples assim. Essa regra vale também para a sociedade unipessoal de advocacia. Se você já tem uma sociedade unipessoal de advocacia, você não pode ser nem sócio de uma sociedade simples de advocacia e nem criar uma outra sociedade unipessoal de advocacia. No mesmo território em que está o Conselho Seccional da OAB que você registrou aquela sociedade. Perfeito? Vamos, então, avançar mais um pouquinho. Qualquer dúvida, meu irmão pode me interromper, tá? Que nós estamos aqui para tirar. Quinto requisito. Não representar clientes com interesses opostos. É defeso, ou seja, é proibido a representação em juízo de clientes com interesses opostos em juízo por sócios de uma mesma sociedade, por expressa vedação no Estatuto da Advocacia.
Ademais, a mesma proibição pode ser feita ao advogado associado, conforme o artigo 17 do Código de Ética e Disciplina. Então, vamos imaginar que vocês terminaram o curso de Direito de vocês, tá? Passaram na OAB e vão, junto comigo, montar uma sociedade de advogados. Vamos imaginar que a Silvânia Barbosa, tá? A doutora Silvana Barbosa, me convida para fundar uma sociedade de advogados aqui no estado de Mato Grosso. Ok? Aí nós fundamos uma sociedade de advogados aqui no estado de Mato Grosso. Muito bem. Nós não podemos representar clientes com interesses opostos. Vamos imaginar que a Silvana pega uma ação trabalhista de um empregado de uma empresa da Todimo, por exemplo. E aí a empresa me procura para fazer a defesa da empresa. Não é possível, porque aí são interesses opostos. Eu, como sócio da Silvana, não posso advogar para uma empresa que ela entrou com ação na mesma sociedade contra ela, contra a empresa. Então, interesses opostos não é possível. E tem uma lógica, né? Você imagina, se pudesse. Com certeza não seria ético o trabalho nosso. É vedado, é proibido. Em resumo, não pode, uma sociedade de advogados não pode representar clientes com interesses opostos e ponto. Entendido? Ficou entendida essa passagem? Onde está essa vedação? Lá no artigo 15, parágrafo 6º do Estatuto. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. É o que nós terminamos de falar. O Código de Ética também trata disso, lá no artigo 17 do Código de Ética agora. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Não se fala mais nisso. Tanto o Estatuto como o Código de Ética veda, proíbe a representação de interesses opostos pela mesma sociedade. Feito? Vamos avançar mais um pouco? Algum questionamento? Então, vamos avançando. Requisito de número 6. O sexto requisito que nós estamos vendo os requisitos para a formação de sociedades de advogados. Prática exclusiva de atividades advocatícias. Olha uma outra situação que é muito séria quando se trata das questões éticas da nossa atividade profissional. A sociedade de advogados é uma sociedade simples, pura, que deve ter como objeto exclusivo a prestação de serviços de advocacia em caráter eminentemente intelectual, não se admitindo que realize atividade estranha à advocacia ou que apresente forma ou característica mercantil, não sendo admissível a sua constituição com elementos de uma sociedade empresária. Gente, você não pode constituir uma sociedade da seguinte forma: sociedade de advocacia e contabilidade, por exemplo. É vedado. A sociedade só pode ser de advocacia. Você não pode ter um escritório de advocacia e corretor de imóvel. E imobiliária, por exemplo. Escritório de advocacia e imobiliária. Não pode. É só o escritório de... Você vai falar, professor, mas eu já vi por aí. A gente vê por aí. Mas o advogado que cometeu essa falha, primeiro, a sociedade não existe porque ele não consegue registrá-la na OAB. Segundo, ele pode responder por infração ao Código de Ética e Disciplina. Feito? Então, a prática de advocacia é exclusiva. Não é possível. Onde eu tenho isso? Vamos ver alguns exemplos?
Sociedade de advogados, bem como a Sociedade Unipessoal de Advogados, não pode oferecer serviço de contabilidade, economia, engenharia, nem qualquer outro tipo de serviço que não forem advocatícios. Está lá no artigo 16 do Estatuto. Não são admitidas a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária que realize atividades estranhas à advocacia. Então, no artigo 16, é que vai dar a base para essa, nós terminamos de ver aqui agora, prática exclusiva de atividades de advocacia por parte tanto das sociedades simples, como das sociedades simples de advogados, como a sociedade unipessoal de advocacia. Ela não pode misturar atividades. Perfeito? Sétimo requisito. Lembrando vocês que nós estamos falando dos requisitos para formar sociedades de advogados, tá? Vamos, então, a mais um requisito. Não possuir nome de fantasia. Sociedade de advogados não pode ter nome de fantasia. Há expressa previsão legal de que o nome da sociedade não pode possuir nome de fantasia ou que remeta a expressões fictícias. O estudo mais avançado sobre a denominação da razão social de uma sociedade será melhor estudado na aula seguinte. Você não pode ter uma sociedade de advogados chamada Liga da Justiça. Lindo, né? Liga da Justiça. Não pode. Verdade. Ou Sociedade da Justiça. Não pode. Né? Aí é complicado. Você não pode ter uma sociedade de advogado chamada Vadmeco Advocacia. Não pode. Nós vamos, na próxima aula, estudar especificamente como que você denomina a sociedade de advocacia. Tem todo um regramento para isso. Feito? Às vezes, a gente até vê por aí nome de sociedade de advocacia fictício, que não pode acontecer. A bichinha, só Jesus na causa. Mas tem, minha filha, tem gente que não tem juízo, não. Mas vamos lá. Vamos lá. Essas são as formas que nós temos para que a gente forme, registre as chamadas sociedades de advocacia, tá? São os requisitos para a formação, para o registro e existência de uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal de advocacia. O que a gente espera nessa aula aqui agora, de hoje? A gente espera que vocês compreendam o seguinte. Primeiro, existem várias formas de exercer a advocacia. Nós já vimos anteriormente duas delas. O advogado autônomo, que é aquele que se estabelece sozinho e vai cuidar da sua atividade profissional, vai prestar o seu serviço de advocacia. E vimos o advogado empregado. Quando a gente falou sobre advogado empregado, nós falamos bem rapidamente. Por quê? Porque já está lá no AVA, vocês já devem ter visto, o tema da parcial 2. Parcial 2 trata de uma pesquisa que vocês vão fazer sobre advogado empregado, e lá tem os subtítulos que obrigatoriamente têm que ser tratados. Feito? Advogado e empregado. Vocês vão falar para nós sobre o advogado empregado. Jornada de trabalho, honorários, se ele tem direito ou não tem a sucumbência. Esses detalhezinhos já estão colocados lá no AVA para vocês. Segundo, a aula de hoje. A aula de hoje nós trouxemos as sociedades de advogados. Nós temos dois tipos. Eu tenho a sociedade de advogados, que é a chamada sociedade simples, e tenho a sociedade unipessoal de advocacia. Lembrando vocês que ambas, tanto a sociedade de advogados como a sociedade unipessoal de advocacia,
são regulamentados no Estatuto da OAB, de 8.906/94, tá? Em que pese que o Código Civil também trata subsidiariamente das sociedades. Outro fator que nós não podemos deixar de anotar. Até 2016, não era possível a existência da sociedade unipessoal de advocacia. Ela só vai surgir, essa sociedade unipessoal de advocacia, a partir de 2016, com a alteração do estatuto. Então, eu posso ter uma sociedade de advogados composta de 2, 3, 4, 5, não interessa quantos sócios, mas posso ter também uma sociedade unipessoal de advocacia, que é uma sociedade de apenas um sócio. Essa sociedade ela pode vir a existir das seguintes formas. Primeira delas, uma sociedade tenha 2 sócios, um sócio vem a falecer e deixa por testamento que as cotas dele vai ficar com o sócio que continua vivo. Ora, se ele é só um, obviamente, a sociedade passa a ser unipessoal de advocacia. Outra possibilidade, um escritório com 5, 6, 7, não interessa quantos sócios, e um sócio resolve comprar as cotas de todos os outros, ele vai ficar sócio único. Então, ele passa a ser, ele deixa de ser uma sociedade de advogados e passa a ser uma sociedade unipessoal de advocacia. Perfeito? Ninguém perguntou, mas vamos falar. Você pode, quanto advogado, inscrito, é claro, né, não tendo nenhum impedimento para advogar, você pode criar uma sociedade unipessoal de advocacia? O que vocês acham? É possível? Você, advogado, legalmente inscrito no OAB, pode formar uma sociedade unipessoal de advocacia? Claro que sim. Você não quer ser autônomo. Lembrando, aí você me pergunta, mas, professor, mas por que eu vou me criar uma sociedade unipessoal de advocacia se eu posso advogar como autônomo? É uma questão fiscal. Então, lembrado, e você, quando recebe seus honorários, tem que declarar imposto de renda. Imposto de renda, dependendo do valor da tabela que você estiver lá, são 27,5% dos seus rendimentos. Na sociedade unipessoal de advocacia, a gente tem vantagens fiscais que jogam esse valor bem abaixo. Bem abaixo mesmo. Então, é vantajoso. É vantajoso você ter uma sociedade unipessoal de advocacia na questão tributária. Perfeito? Então, é possível tanto você advogar autônomo, como criar uma sociedade unipessoal de advocacia, se você não quiser ter uma sociedade de advogados. Perfeito? Lembrando agora que a gente tem 7 requisitos para formar as chamadas sociedades de advocacia. Primeiro requisito foi, lembrando vocês, o primeiro requisito é aquele que coloca bem claro para nós, só pode formar uma sociedade de advogados o advogado inscrito e não proibido de advogar. Não é possível uma sociedade de advogados com quem não seja advogado. Então, estagiário não pode, bacharel não pode, engenheiro não pode. Tem que ser advogado inscrito na OAB e que não esteja impedido definitivamente de advogar. Este é um requisito. Tá? Está lá no artigo 16. 2. As sociedades de advocacia, tanto a sociedade de advogados como a sociedade unipessoal de advocacia, tem que se submeter, obrigatoriamente, né, às regras do Código de Ética e Disciplina naquilo que couber. Assim como o advogado pode ser punido por infrações praticadas no exercício da sua atividade, as sociedades de advocacia também, naquilo que couber a elas. Lembrando que elas são pessoas jurídicas. Ok? Onde está isso? Lá no artigo 15 do Estatuto. Registro no Conselho Seccional da OAB.
Essa perguntinha, todas as vezes que aparece nos exames da OAB, sempre tem um artista que erra. Por quê? Se você for olhar no Código Civil, lá fala que os registros devem ser efetuados comerciais na junta comercial, as organizações governamentais, sindicatos, etc., nos cartórios. Só que no caso da Sociedade de Advogados e da Sociedade Unipessoal de Advocacia, o registro tem que ser feito obrigatoriamente no Conselho Seccional da OAB do estado em que você vai sediar a sociedade que você está criando. Simples assim. Não tem segredo. Feito? Onde está isso? No artigo 15 do Estatuto. Outra característica das sociedades. Exclusividade do advogado na mesma área do Conselho Seccional. Você só pode ser membro de uma sociedade de advogados por estado. Você não pode participar de duas sociedades no mesmo estado. Isso vale também para a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Se você tem uma sociedade unipessoal de advocacia, você não pode ter outra e nem entrar numa sociedade de advogados. Perfeito? No mesmo território do conselho que você registrou. Perfeito? Ah, mas eu posso ter em outro estado? Pode. Nós estamos falando do mesmo território. Perfeito? Está no 15 também. Não, o requisito número 5, não representar clientes com interesses opostos. Se você é um escritório de advocacia, é uma sociedade de advogados, não pode um sócio advogar por autor e o outro fazer a defesa do réu. Não é possível, porque são interesses opostos. Perfeito? Simples assim. Então, aonde nós vamos encontrar isso? No artigo 15 do Estatuto, parágrafo 6º, e no artigo 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Requisito número 6, prática exclusiva de atividade advocatícia. As sociedades de advogados são sociedades puras, não podem estar misturada com atividades estranhas à advocacia. É vedado, é proibido, você não conseguirá registrar a sociedade. Inclusive, nós vamos estudar na próxima aula que é punido se você fizer publicidade de escritório de advocacia vinculado com outra atividade. Então, você não pode fazer publicidade da escritório de advocacia Costa e Imobiliária, ou escritório de advocacia Correia e Contabilidade, ou escritório de advocacia Matos e Academia de Dança. Não é possível, né? Então, não se pode misturar atividade. É só a atividade de advocacia. Não admite atividade estranha à advocacia. O último requisito é que as sociedades de advogados, tanto a sociedade unipessoal como a sociedade de advogados, não podem possuir nome de fantasias. E aí nós vamos ter um capítulo específico para estudar sobre essas questões que envolvem. Perfeito? Este foi o tópico de hoje. Ele é um tópico simples, que é fácil da gente acompanhar, e eu me coloco aqui para vocês à disposição para tirar algumas dúvidas. E eu queria apenas lembrar uma questão aqui. Na aula passada, a Silvana me fez uma pergunta. Eu até depois, Silvana, respondi para você no seu e-mail. Não sei se você abriu o e-mail. A pergunta que a Silvana me fez foi se os entes públicos pagavam ou pagam a sucumbência. E eu respondi outra coisa. Não sei, Silvana, o que foi que eu entendi. Eu respondi outra coisa. Eu respondi de quem estava pagando para o ente público. Não. A administração pública, quando vencida, também paga a sucumbência, tá? Eu respondi detalhado para você lá no seu e-mail, citando, inclusive, os artigos do Código de Processo Civil que tratam dessa questão. Então,
respondendo para todos aqui, quando, no caso das sucumbências, que é quando uma parte perde, ele fica devendo para outra, os entes públicos podem ser condenados também ao pagamento, tá? Só lembrando para vocês, eu advogo em vários processos contra o município de Cuiabá. Todos os processos que eu ganhei contra o município de Cuiabá, o município foi condenado em sucumbências, o município é um órgão público, né? É um ente público, foi condenado às sucumbências no processo vencedor que fomos nós, tá? Então, tranquilo, peço desculpa pela primeira resposta lá no dia, não sei o que me passou pela cabeça, mas a resposta que a Silvana me perguntou foi essa. Ok? Alguém gostaria de trazer alguma questão para que nós possamos discutir com relação à aula de hoje, ou até mesmo à aula passada? Lembrando vocês da parcial 2. É muito importante que vocês acessem lá, está lá no AVA, né? Está lá no AVA. A Michelle me faz uma pergunta aqui. Professor, um advogado associado é um advogado empregado? Mas, Michelle, maravilhosa pergunta. Gente, nós temos que separar uma situação aqui. Eu tenho o advogado sócio e o advogado associado. Qual que é a diferença? O advogado sócio é aquele que tem cotas de uma sociedade de advogados, perfeito? O advogado associado é aquele que eu trago como colaborador da sociedade de advogados. Ele não é nem sócio e nem é empregado da minha sociedade. Como assim? Vou dar um exemplo. Minha sociedade de advogado não trabalha com direito previdenciário. Nós não atuamos com direito previdenciário. Perfeito? Trabalhamos em outras áreas, menos no direito previdenciário. Um cliente que eu já atendo lá precisa de entrar com ação contra o INSS envolvendo questões previdenciárias. Eu posso convidar um colega que é advogado, ou colega que é advogada previdenciária, para vir como advogada associada para atender aquele cliente. Ela não vai ser minha funcionária, né, empregada, né, e nem vai ser minha sócia. Ela vai atender aquele caso específico. E nós vamos fazer um contrato de honorários referente àquela questão. Ela não vai ter cota da minha sociedade e nem vai ter direitos empregatícios para comigo. Apenas ela virá como colaboradora. Perfeito, Michele? Ficou entendido? E isso é bom para todo mundo, tá? Porque existe essa figura do advogado associado. E ele não é nem sócio da sociedade e nem empregado. Muito boa pergunta, Michele. Obrigado mesmo. É que muitas vezes a gente está falando aqui e deixa questões como essa fora, que são questões importantíssimas. Alguém teria mais alguma questão para nos ajudar a discussão? Ficou claro essa aula de hoje? Ok? Parece-me que hoje está tudo. Eu me está dizendo que está tudo bem. Ok? Esse material eu vou disponibilizar para vocês lá no AVA, tá? Vai ficar tanto em PowerPoint como o material em gravação, né? Que nós temos no YouTube, perfeito? Lembrando a vocês que quem tiver dificuldade de acessar o AVA, eu coloquei lá que vou receber a parcial 2 também no e-mail, tá? Então, é importante que vocês façam pelo AVA. Agora, a gente sabe que muitas vezes tem problema no AVA, ou o próprio aluno, por algum problema de matrícula lá, não consegue acessar o AVA, mas não vai perder. Manda no e-mail, o e-mail está lá, eu documento, depois levo para a coordenação, perfeito? O fundamental é que vocês vão ter garantidas as 2 parciais que são obrigatórias. Eu vou encerrando aqui, pedindo a Deus que todos vocês e suas famílias estejam protegidas. Nós estamos passando por momentos bastante difíceis
a questão da pandemia, né, no epicentro, que é São Paulo, Rio, o próprio Nordeste, mas que nós tenhamos aqui a sensatez de nos cuidar e cuidar das pessoas que nós amamos na nossa casa. Perfeito? Grande abraço a todos. Eu vou desligar a gravação, mas continuo por aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Boa noite, fique com Deus e em breve nos encontremos.